Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Escola do Conhecimento. Hoje o nosso vídeo é sobre o dia de hoje, né, que é o Dia da Consciência Negra. E aí a gente quer conversar um pouquinho sobre o que é exatamente esse dia, o que é que ele significa. Então, vamos falar um pouco. Tem uma coisa muito interessante, né, que se refere à questão de... Tem algo interessante que eu quero falar, que por exemplo, essa semana eu conversando com uma pessoa, e por isso que me deu vontade de fazer o vídeo, onde ela colocava para mim, mas eu acho que essa coisa da consciência, né, já está tão claro, eu não acho que há necessidade de se criar um dia para se falar sobre consciência negra, uma vez que isso já está tão normalizado. E aí eu falei para ela, né, que não é bem assim, né, que na verdade não. E, e aí é interessante porque ela colocou para mim assim, não, mas é porque hoje as pessoas estão, né, não é mais aquele tempo, né, aquelas coisas que aconteceram de escravatura. E aí eu coloquei para ela e disse, olha, eu vou dar um exemplo muito simples que aconteceu recentemente, que foi eu estava numa missa e na minha frente tinha uma senhora, acho que uns 80 anos, junto com negra, junto com duas pessoas brancas, né? E que dois senhores, uma senhora e um senhor já também com uma certa idade, que estavam assistindo a missa, ok. E eu sou aquela pessoa que eu estou no canto, mas eu estou observando tudo que está em volta, né? Tudo que está acontecendo, sistema, né? Eu olho todo o sistema. E foi interessante que, no momento, né, depois que tem a oração do Pai Nosso, e que tem aquele momento de paz, de todo mundo se abraçar, uma criança, também cabelinhos louros e tudo, chegou para os avós, que eram aqueles dois senhores que estavam na minha frente, o senhor e a senhora, e abraçou eles. E a criancinha já ia sair, ela devia ter uns 10 anos. E a avó virou-se para a criança e disse, né, abrace ela também. E aí o menino abraçou, né, e depois se retirou. Mas ali tem uma mensagem que a gente pode entender, que foi o que eu passei para essa pessoa, que é o seguinte: é, a gente fala da consciência negra, né, como se algo que a gente já tivesse isso muito tranquilo na nossa mente, mas na verdade não. Consciência, né? A palavra. Por que não? Porque aquela criança, ela não via aquela senhorinha como igual, né? Porque ela deve entender, e eu percebi, por exemplo, que aquela senhorinha talvez seja uma empregada, né, antiga daquela família, serviu aquela família durante muitos anos, agora já está numa idade elevada, e que bonito que a família continua mantendo ela lá, né? Mas também me passou na mente esse processo dessa senhora, quantos anos serviu aquela família, né? E que tipo de vida levou aquela senhora? Ela parecia tão sofrida. Então, isso me veio muito. E foi engraçado que foi um pouquinho antes de chegar essa data, que é hoje, 20 de novembro, né? Que se refere à consciência negra, e é isso que eu quero falar agora. Olhando aqui na internet, né, eu estou aqui com o computador, a gente tem aqui a consciência negra refere-se à percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos, além de representar a luta contra a discriminação racial e desigualdade social. Essa expressão é especialmente significativa no Brasil, onde se comemora o Dia da Consciência Negra, que é hoje, 20 de novembro, data que homenageia o Zumbi dos Palmares e instiga reflexões sobre a questão racial e valorização da cultura negra. A consciência negra está também ligada ao processo de reconhecimento das raízes e tradições
afrodescendentes, bem como conscientização sobre violência causada pelo racismo. Então, aqui na internet, uma fala sobre isso. E eu fiquei interessada, porque quando a pessoa falou sobre consciência negra, né, porque precisa de uma data, e eu também me refleti um pouco, não sobre essa questão, mas eu quis entender, me veio isso. Eu vou ler um pouco sobre o que é exatamente essa data, o que ela representa, e me surpreendi, porque olha como a gente vive, gente. Né, estamos no Brasil, e não tivemos muito acesso às histórias, né? Elas foram contadas de forma atropelada ou não contadas, né, da forma correta, o que gerou o inconsciente coletivo de mentes que têm uma certa discriminação, sim, né? Um pouco mais oculta, mas de vez em quando ela permeia os ambientes, não é verdade? E aí eu fiquei curiosa, poxa, o Dia da Consciência Negra, eu quero entender um pouco mais o que é esse dia, o que ele representa realmente. E me surpreendi com a história do Zumbi dos Palmares, que essa data, é a data de falecimento dele, né? Que teve um falecimento bem trágico, né? E de uma personalidade muito forte e de um personagem muito importante. E isso me remeteu, então, a entender um pouco a história, por que que a data, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa data. Existem detalhes que eu não vou entrar aqui, mas um pouco sobre para a gente entender, né? Então, aqui eu tenho uma fala onde se diz que Zumbi dos Palmares nasceu em 1655, na Serra da Barriga, na capital de Pernambuco. Atualmente, União de Palmares, Alagoas. E naquele período, acho que Alagoas e Pernambuco era uma província só, possivelmente. E hoje esse local onde ele nasceu está agora situado em Alagoas. Embora tenha nascido livre, foi capturado aos 6 anos e entregue a um padre missionário, onde recebeu o nome de Francisco. E aprendeu português e latim. Olha, gente. Aos 15 anos, ele fugiu e retornou ao Quilombo dos Palmares, onde se tornou líder mais proeminente. Então, o que era o Quilombo dos Palmares, né? Para a gente falar disso. O Quilombo dos Palmares era uma espécie de comunidade autônoma, né, que como tem dizendo aqui, formada por escravos fugidos, indígenas e brancos marginalizados. Durante o auge, o Quilombo abrigava cerca de 30 mil pessoas e ocupava uma área equivalente ao tamanho de Portugal. Eu também eu também escutando outras pessoas falando que existia mais pessoas nesse local, de Zumbi do Palmares, do que em Pernambuco. Naquele período, Pernambuco tinha menos de 30 mil habitantes e lá onde eles estavam era 30 mil habitantes. E ele, Zumbi, se destacou, né, como líder, organizando a defesa contra as expedições coloniais que buscavam destruir a comunidade, né? Essa comunidade interferia. Então, Zumbi se opôs a acordos de paz que comprometiam a liberdade dos quilombolas, defendendo a luta pela liberdade de todos os negros escravizados. Sua resistência e liderança se tornaram o ícone da luta afro-brasileira. Zumbi foi capturado em 20 de novembro de 1695 e sua cabeça foi exposta em praça pública, por sinal, que é a Praça do Carmo, que a gente tem aqui em Pernambuco, né, uma praça principal religiosa, né, um espaço de grande religiosidade, e, e ele foi decapitado e a cabeça dele foi exposta na praça. Por que foi exposta na praça?
Então, segundo as leituras que eu fiz, o nome Zumbi dos Palmares, Zumbi significava alma, e, e era como se fosse uma alma imortal. A ideia de decapitar e levar para a praça pública era mostrar que aquele grande líder não era imortal, né? Que era um ser normal como todo mundo, ele não era mais o imortal. Mas se a gente for pensar como essa história nunca é, a gente não tem noção dessas histórias e de outras histórias que estão encobertas né, nos entremeios da história do Brasil, a gente percebe que a gente deve muito, historicamente, né, a esses Zumbi dos Palmares, né, e de reconhecê-lo e ter uma data que seja em homenagem a ele e honre essa frequência, né, vou chamar aqui de frequência, já que eu trabalho muito com energia, honre essa questão de um líder que não foi uma pessoa qualquer, no sentido de que chamou a atenção, né, de todo um Estado por conseguir liderar e manter aquelas pessoas de forma que elas não precisassem estar nesse espaço de escravidão mesmo, recebendo cartas de euforia. Então a gente percebe a grandiosidade desse homem. E eu fiquei pensando um pouco, né, sobre os nossos antepassados, né, sobre a questão dos nossos antepassados e sobre o que paira a nível de mentes, né, o que paira nesse espaço fluido, energético, né, que não é o espaço físico, de tantas dores dessas pessoas que foram escravizadas, de tantos martírios, né, de tantos sofrimentos, de tantas mães negras que também viveram situações bem difíceis, e isso é carregado no sistema familiar das gerações que vêm depois, onde exatamente quando a gente fala em constelar, né, e numa constelação, a gente está tentando, a gente vai a fundo nesses espaços, né, nessa família, nessa além, né, daquele que está aqui no presente, para poder a gente rememorar a história e é como se a gente chegasse até aquelas pessoas e dissesse, passou, né? Aquilo a gente está a gente é muito grato por vocês, né? Como Zumbi. Podemos dizer que somos muito gratos ao Zumbi dos Palmares, é, por, e ele não morre, né? E é como ele disse, ele mantém sendo né, esse líder que tentou-se apagá-lo, mas que ele é uma voz ainda que ecoa, né? Então, e quanto mais a gente for entrar para entender quem é ele, talvez a gente tenha mais noção do problema que é enfrentado naquele período, né, do negro líder, com a cabeça completamente diferente, porque ele estudou, né? Ele teve a oportunidade de estudar até latim, de entender, porque ele passou por dentro da igreja, entender o quanto era opressor aquele espaço da igreja e onde foi exatamente onde ele foi decapitado, né? Então, assim, quando eu comecei a ver essa história, me lembrei da pessoa que conversou comigo, né, que disse assim, mas por que é importante esse dia da consciência negra se as coisas já estão amenizadas? Não, gente, as coisas não estão amenizadas, muitos de nós fazemos de conta de que está amenizado, não, está tudo tranquilo, mas não está, né? Existem a gente vê muitas situações onde o negro, a pessoa de pele mais escura, ela sofre mais. Ela é discriminada em determinados cantos, ela não é escutada, não é? Ela ainda continua passando por algumas lutas, mas a gente tem que entender também que a gente vive hoje em outro momento com grandes oportunidades. E é importante a gente voltar lá, resgatar as histórias, né? Entender o nosso passado, entender o que viveu-se lá atrás,
para que a gente possa compreender que passos a gente dá no hoje. Então, é isso. Não sei se ficou difícil para vocês entenderem o objetivo do meu vídeo, mas o objetivo é dizer que quando eu falo em existe a questão de uma consciência, né? Existe uma consciência que paira acima de nós, né? Que é uma consciência coletiva, e que além de nos aléns, né? Existem talvez ainda muitas dores, né? Algumas pessoas ainda não conseguiram, estão lá como se o tempo não tivesse passado de repente. E cabe a nós que estamos aqui hoje, como um dia importante, e sempre que a gente puder, a gente colocar em nossas orações essas pessoas que foram tão importantes e que tiveram uma vida tão difícil, um impacto de relacionamentos sociais bem difíceis. Nós temos hoje, mas imagino o quanto era mais difícil naquele período, né? E agradecer essas pessoas por terem existido, né? Por terem resistido e por tudo que estamos vivendo e sempre estaremos vivendo, né? Dessa roda, da cíclica da vida. Hoje eu homenageio esse grande Zumbi dos Palmares. Hoje eu homenageio esse dia, que é um dia de reflexão, realmente, e que a gente muitas vezes não reflete, né? A gente não tem a oportunidade de refletir. Quando a gente fala, o meu campo é falar sobre energia, e quando a gente fala de energia, a consciência negra no Brasil, que foi o último país do mundo a liberar os escravos, a gente está falando sobre uma energia que paira no ar e que é importante que a gente tenha consciência de que a gente tem a responsabilidade de alterar tudo isso, né? E de trazer harmonia para o nosso campo existencial, quando a gente entender o que foi a história, e poder honrar quem teve antes, e isso servir de exemplo para que a gente ganhe força e mais energia para não buscar conflitos, mas buscar a paz. É sobre isso. E gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou falando com uma voz meio calma, né? Nem sempre as pessoas gostam, a pessoa gosta de umas coisas mais agitadas, mas vocês que estão aqui, que se sentirem que gostaram do vídeo, dá uma clicada, repassa esse vídeo e reflete um pouco sobre esse dia que é chamado de Dia da Consciência Negra. Gratidão pela presença, gratidão a você que assistiu o vídeo e até o próximo encontro. E vamos fechar o vídeo, né? Gratidão, gratidão, gratidão.